Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o GGRC, Fundo Logística / Industrial das Agros. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Aqui a gente vê algumas informações do fundo. Então, fundo aí de 2017, bem antigo, né? Cota patrimonial, R$ 11,05. Cota mercado fechou hoje a R$ 9,56. Tem um descontinho aí até lá, né? Tem um PL aí de quase 1.700 bi, né? Aqui tem mais algumas informações, mas a gente vai ver tudo um pouquinho mais embaixo, né? Tem uma taxinha de administração aí, né? Então, aqui nos comentários, foi distribuído aí 10 centavos, que dá um dividendo anualizado de 12,32%. Volume médio diário negociado de 4.640.000, aproximadamente 35% maior em relação ao mês anterior. E a base de cotistas aí alcançou 186 mil cotistas, né? Um ganho de 7.558 a mais. Aqui ele fala um pouquinho do cenário macro e tal. Já em relação ao fundo, deu início à 10ª emissão de cotas e uma carta de intenções para adquirir o VTLT, né? Também foi divulgado o pagamento da penúltima parcela de um ativo, o Air-Liquide, e a quitação da última parcela do Mills. Também foi consultado sobre uma possível venda de um pacote de ativos, né, para um outro fundo imobiliário. E aí eu fiquei tentando imaginar, quem poderia ser esse fundo imobiliário? E de verdade, pessoal, não consegui vir com ninguém em mente, ninguém mesmo, nenhum outro fundo imobiliário. Talvez o XPLG, porque ele vai passar por uma emissão também para adquirir o portfólio do RBR, né? E talvez entraria esse aqui também, né? Mas não sei, não tem nenhuma novidade aí, vamos aguardar para ver, né? Ele fala que até o momento não há qualquer acordo ou decisão formal sobre o tema, mas se tiver alguma novidade, ele traz aqui pra gente, né? Aí, em relação aos fatos relevantes que saíram. Então, o primeiro sobre a emissão de cotas, né? Eles querem captar aí 300 milhões e a emissão ela pode ser ampliada em 135%, equivalente a aproximadamente 700 milhões aí, né? Os recursos captados serão destinados prioritariamente à aquisição de ativos alinhada à política de investimentos do fundo. Então, assim, já tem o VTLT aí, né? E, assim, dificilmente ele vai conseguir captar muita coisa, né? Uma vez que a gente está vendo que ele está sendo negociado a R$ 9,50 e o patrimonial dele é em R$11. Então, o que ele conseguir captar provavelmente vai ser para pagar alguma coisa em cota, né? Então já tem o VTLT aí e talvez tenha mais outros aí que ele ainda não soltou nada, até para não dar problema em negociação aí, né? Aí aqui sobre o fato relevante do VTLT, né? Ele traz aqui que no dia 25 divulgou a proposta de aquisição do imóvel logístico e o valor proposto para o ativo é de 208 milhões, com pagamento previsto por meio de compensação de créditos, né? Ou seja, pagamento em cotas justamente dessa 10ª... Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar para cá, pessoal. Pronto. Cadê onde estávamos? Aqui. Com pagamento justamente em cotas, né? Aí tem um outro fato que ele soltou, que foi no dia 30, na verdade foi um comunicado a mercado, ele colocou, né? Lembrando que essa aquisição aqui tá em votação, um AGE para os cotistas do VTLT, né? Para ver se eles aprovam. E aí ele soltou esse comunicado a mercado, informando o seguinte: a proposta prevê a possibilidade de retenção de 20 milhões pelo prazo de 12 meses para execução de reparos no imóvel, bem como para abertura de eventuais contingências que venham a ser identificadas no curso da auditoria técnica e jurídica. Então, já ficou esse gatilho aí também, né? Caso precise fazer alguma coisa, ele pode reter ali 20 milhões para fazer essas melhorias aí, né? Aí mais um fato relevante da Air-Liquide. Então, no dia 2 de julho, foi divulgado fato relevante sobre o pagamento da parcela referente ao imóvel, no valor de 13 milhões. A última parcela está programada para 15 de dezembro desse ano. E mais um comunicado a mercado da Mills, que foi pago também, né? Pagamento da última parcela
do imóvel, no valor de 1,5 milhão. Aí seguindo aqui, a parte que ele traz aqui posições estratégicas do fundo. Atualmente, o fundo detém posições relevantes nos seguintes fundos imobiliários. AAA tem 35%, a URB mais 33% e o VTLT mais 5%, né? E aí, em linha com essa estratégia, ele estruturou uma operação visando aumentar a participação no AAA. O fundo subscreveu cotas de um fundo de investimento multimercado, veículo que figura como principal cotista do AAA. Então, como que ele fez? 67 milhões já foi subscrito e liquidados por meio da compensação de créditos da nona oferta, na nona emissão, foi a emissão passada, mais 20 milhões a serem aportados em recursos financeiros até o final desse mês, de agosto, e uma opção de mais um aporte adicional de 20 milhões até o final de dezembro de 2025. Aí as parcelas aí e recursos financeiros serão remunerados à taxa de IPCA mais 11, pelo prazo de 24 meses. A parcela liquidada por compensação de crédito terá remuneração atrelada aos rendimentos do AAA. Ao final do período de até 24 meses, o investimento poderá ser retornado ao GGRC ou convertido em cotas do AAA a critério das partes. Aí isso aqui é bacana, né? Se der uma boa valorizada, ele pode querer isso em cotas, né? Vai fazer mais sentido. Se não, ele vai pegar a parte em dinheiro mesmo. Então, só que aí tem aqui o problema, né? Para viabilizar essa operação e otimizar o uso do caixa, né? Foi estruturada uma emissão, foi feito um CRI aí, né? No montante de 50 milhões, com taxa pós-fixada de 100% do CDI, sem carência e multa de pré-pagamento, com juros mensais, amortização mensal e anual, com prazo de 5 anos. Então, assim, beleza. Do menos mal é o seguinte... Não é uma dívida cara, né? É uma dívida ok. E, inclusive, ele traz mais um parágrafo sobre isso, né? Como a aplicação dos recursos captados por meio do CRI está prevista para ocorrer a taxas mais atrativas a seu custo, a operação será caracterizada na prática como hedge natural. Estimativa no final do prazo de operação é de realização do pré-pagamento do CRI, utilizando como instrumento de curto prazo, um CRI ponte, né? Para viabilizar a aquisição adicional de cotas do AAA. Então, assim, ok, faz sentido aqui, né? Não é uma dívida cara, uma vez que ele está recebendo aí IPCA mais 11. E vamos ver se realmente vai ser isso, né? Quando ele tiver com a grana ali, com dinheiro captado, ele já vai quitar isso aqui, uma vez que não tem multa de pré-pagamento, né? Aí aqui, como que tá a situação, né? Os 107 milhões, duas parcelas de 20. Lembrando que a última ainda é opcional e mais 67 milhões já aportado. Parcela em dinheiro ou ele recebe em cotas, né? Depois desse período de 2 anos. Então, tá aqui, ó, parcela em cotas, parcela em dinheiro, ele vai receber IPCA mais 11, né? E a parcela em cotas com os rendimentos do próprio AAA. Um prazo aí de 24 meses, ele pode reaver esse valor ou pegar cotas do AAA. Aí na parte de visitas técnicas, eles visitaram dois imóveis, né? Zero problema, tudo ok. Das obras em andamento, a expansão do Centro de Distribuição Santa Cruz, lá em Anápolis, adicional de 23 mil metros quadrados. Então a gente vê aqui como que tá, né? As fotos da obra aí. Então, ó, já tem 46% concluído, que é as etapas. E aqui ele traz uma partezinha de perguntas e respostas. Eu acho bem interessante isso aqui desse fundo, né? Seria bacana ter nos outros também, né? Então, eu destaquei duas aqui, né? Qual a porcentagem de ativos com contratos típicos e atípicos aqui dentro do GGRC, né? Então, 85% da receita do portfólio está vinculada a contrato atípico, que é muito bom, né? E os outros 15% a contrato típico. E a planejamento ou intenção de recompra de cotas pelo fundo, aí ele fala aqui que, primeiro, é necessário incluir isso no regulamento do fundo. Então, tem que fazer uma assembleia para permitir isso. E aí, permitindo, se for o caso dele achar um bom momento de compra, ele pode e deve recomprar, né? As outras aqui são perguntas mais comuns, né? Aqui a DRE dele, então, nesse mês de julho, quanto que ele girou, quanto que veio de despesa, quanto que deu de resultado para distribuir, né? Resultado líquido,
e o quanto que ele pagou. Então ele pagou um pouco a mais aí do que ele gerou, né? Pagou 10 centavinhos aí por cota. E aí todos os meses a gente vem ver aqui, ó, desde abril, aqui o quanto que ele gera e o quanto que ele paga, pagou um pouco a mais, o quanto que ele gera e o quanto que ele paga, pagou um pouco a mais. Aqui a mesma coisa e aqui teve que utilizar bastante, né? Que ele estava utilizando 1 milhão, mais ou menos, nessas 3 parcelas aqui, né? Nesses 3 meses anteriores. Aqui ele já teve que usar um pouco mais. O fundo distribuiu aí os 10 centavos por cota, né? Então a gente vê aqui a distribuição, como é que tá. Performance do fundo. Então a gente vê com uma performance boa aí, né? Rentabilidade desde o início ele bate 81,36%. Bate aí o CDI, bate o IFIX, bate IPCA. Distribuição por receita, da receita do ativo, né? Então, o Ambev é o maior de todos. Aí tem aqui Americanas, AAA, tem um pouco aqui de todos, né? Aqui, ó, Ambev, Americanas, projetado anual, como que é. Balanço do fundo. É bem bacana esse gráfico aqui do balanço do fundo, só que é meio poluído, sabe? Mas é bem bacana. Então, assim, a gente vê que é o ativo, né? O quanto que ele tem em imóveis, 1.665 milhões. E aí, como que é isso aqui? Fundos estratégicos, quase 230 milhões. Disponibilidades, mais aluguel a receber. Assim, eu acho que assim, não deveria ter esse aluguel a receber aqui, deveria ter somente disponibilidades. E outras aplicações. E aí aqui tem o passivo, né? São CRIs, 282 milhões de CRIs e mais 50 milhões de obrigações. Aí a gente vai aqui destrinchando. Então, nessa parte de obrigações, aqui, 37 milhões, né? 37 milhões aqui de obrigações por aquisição de ativos e tem mais esses valores aqui. Aí, aqui no passivo, a gente vê aqui para a parte dos CRIs. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 CRIs, taxa de IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, mais 6,5, mais 8,5, mais 9,5, mais 9 e 100% do CDI, que é essa última que ele fez para aquisição do AAA, né? Então, 50 milhões aqui. E nos outros, dá um total aqui dos... vai dar 230 milhões, né? Tudo. E aqui, a gente vem para a parte do... que ele tem aqui de outras aplicações, né? Onde que estão essas essas disponibilidades, né? Essas aplicações financeiras aí. Caixa aplicada em fundos referenciados de renda fixa, aluguéis a receber dos ativos, cotas de fundos imobiliários. Então, assim, eu acho que essa parte aqui de aluguéis a receber tinha que arrancar fora, tinha que tirar isso aqui para a gente saber exatamente mesmo o que é de disponibilidade que ele tem, né? Aqui, os CRIs, né? O saldo devedor. Então, quanto que é? 282 milhões. O fluxo de amortização. Então, ainda nesse ano tem mais 10 milhões. Aí vem 22, 44. Aqui já dá um bom salto. Deve ter uma dívida bullet aqui. Aqui também, ó. 64. Provavelmente é uma dívida bullet também, né? E aí depois fica bem baixinho aqui, né? Aqui, isso aqui eu acho bem interessante, mas assim, não agrega muita coisa, né? Cotistas por estado, então a gente vê que São Paulo aí é disparado, né? Aí vem Minas e Rio, bem ali, parelho. E o restante aí bem pequeno, né? Percentual. Número de cotistas, então a gente vê aqui, ó, em julho, olha o tanto que ele cresceu. Quase 10 mil cotistas a mais. 4,05% de crescimento no mês. Cronograma dos reajustes, aqui é tudo que já foi reajustado. Aqui o reajuste atual, né, do mês vigente. E aqui o próximo mês que será reajustado, né. E aqui por região, então, Nordeste 9,3%, Centro-Oeste 10%, Sudeste responsável por 60% e Rio Grande do Sul não, Sul 20% aí, né. Tipologia aqui dos imóveis dele, então... de ver que 59% é logístico, aí tem aqui industrial, tem híbrido também, né? Ramo de atividade, a gente vê um pouquinho aí, comércio varejista, alimentos e bebidas, maquinário, né?
química e petroquímica. Índice de reajuste, maior parte aí por IPCA, né? Vencimento dos contratos, em 2025 não tem quase nada, e aqui é só 2027, né? Que já tem uma parcela aí, 1/4 de todo ele, né? Principais indicadores do mercado, então a gente vê aqui preço médio de locação, aluguel de mercado, né? 29,20 e aluguel do portfólio, enquanto que tá 24,95. E assim, eu não sei que métrica é essa que eles utilizam, né? Mas, por exemplo, o VILG, ele também divulga isso e ele coloca que a taxa média de aluguel do mercado é R$24. Acho que era isso, R$24, alguma coisa assim. E o VILG, a média dele é 24 e alguma coisa. Aí o HSLG também é 24 e alguma coisa. E aí ele utiliza essa de 29,20, eu não sei se é a mesma que eles utilizam, né? Provavelmente não, porque tem divergência de valores. Mas não sei qual que seria a melhor para ser utilizada, né? Tudo bem que aqui os imóveis dele não é 100% logístico, igual é nos outros dois fundos. Aqui também tem industrial, né? Mas enfim. Seguindo aqui, a gente vê os ativos dele, né? Então, o que é galpão logístico? A gente vê aqui os galpões, né? E quem que é o cliente. Então, Ambev. Aí tem a Americanas aqui. Ainda na parte logística tem a Santa Cruz, a Erig. Aí aqui são os galpões desse AAA, né? Que é o da Fit em Extrema e do Açaí, né? Que é no Rio de Janeiro. São galpões bem grandes, né? Aqui são os imóveis industriais. E aqui os híbridos. Localização aqui, né? Então, Sudeste, todos os galpões que tem, onde que tá, tudo mais. No Sul, também a mesma coisa. No Centro-Oeste. No Nordeste. Então é isso, não tem mais o que falar não. Mais um mês aí de GGRC. Bem bacana aqui, né? Eu acho que é o primeiro vídeo de relatório que a gente está fazendo aqui do fundo. Acho que já trouxe algum fato relevante, mas ainda não tinha gravado o vídeo, né? Ele não estava no acompanhamento mensal, eu coloquei tem pouco tempo, então esse é o primeiro vídeo dele. Assim, é um fundo que, confesso para vocês, eu não vinha já dando uma olhadinha para ver como que ele era, né? Fui meio que descobrindo agora, mas assim, pela minha análise aqui, é um fundo ok, sabe? Se você tiver uma carteira muito pequena ali, bem enxuta, você não tem como você ter GGRC. Assim, na minha visão, né? Na minha visão como investidor, você tem que ter os melhores, que para mim, no caso, é HGLG e BTLG, e antes de mais nada, isso aqui não é recomendação de compra, tá? Agora, se você tem uma carteira um pouco maior, que você consegue colocar ali algumas teses secundárias, o GGRC é uma boa. É uma boa, tem um belo descontinho aí. A única coisa que eu sinto falta aqui é que não tem informação sobre reserva acumulada, se tem ou não tem, né? Então a gente vê que ele está pagando mais do que ele gera. Então a gente tem que ver o final da ponta, como que é isso. A gente não tem aqui também essa questão da disponibilidade real dele mesmo, que ele coloca a disponibilidade mais o que ele tem de aluguel a receber. Então, assim, eu não acho isso bacana, né? Tem algumas coisinhas aqui que dá para melhorar muito no relatório, né? Mas o relatório é bacana também, é completinho ali e tal, mas tem algumas coisinhas que dá para colocar mais. Mas assim, no mais é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!